Muito obrigado, Luicílio, pela participação. Agora são 8 horas e 28 minutos, Sebastião. Gente, olha, a partir de agora nós vamos conversar com o professor Alexandre Geraldo, né? Ele que, eu até dizer aqui, eu não vou, não é perder tempo não, mas eu vou ganhar tempo evitando ler o currículo do rapaz, que é um currículo bastante extenso aqui, né? Mas é uma pessoa extremamente preparada, né? Inclusive na administração pública também, né? Ele que teve recentemente na Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária, né, a Centabs, entre junho de 2011, né, e até o final, chegou até o final do mandato do prefeito Cícero Almeida, o ex-prefeito aqui de nossa capital, né, e é MBA em Gestão Empresarial da Fundação Getúlio Vargas, né, lá no Rio de Janeiro. E o assunto é a questão, né, relacionada à gestão de varejo. Maceió vive um momento diferente, né? Nos últimos anos, há um aquecimento da economia, esse é um aquecimento nacional, mas Maceió, por incrível que pareça, vem se destacando, né? Alagoas vem se destacando no cenário nacional. Só que eu não sei se esses dados, eu não tive acesso a esses dados, o Alexandre pode trazer aqui pra gente também, eu não sei se ele tem, mas pelo menos deva ter a ideia, de que na velocidade em que os empreendimentos acontecem, na contramão muitos também fecham justamente porque não conseguem gerir de forma adequada o seu negócio, né? E pequenos erros que podem trazer grandes consequências poderiam ser evitados, né, com determinadas atitudes, né? E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Alexandre, bom dia, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da Rádio Difusora de Alagoas. Como você é um especialista na área, antes de qualquer dica que a gente possa fazer ou trazer, ou qualquer definição de característica do que seria o varejo aqui em Maceió, por que esse boom? Não é? É meio aquela situação de que o cara nunca teve nada, aí melhorou um pouquinho, as coisas começam a bombar, você teve acesso ao pote de mel e acabou se lambuzando, é mais ou menos isso, de repente a coisa melhorou economicamente e houve um estouro, né, na área varejista, Alexandre, bom dia. Bom dia, Oscar. Bom dia aos ouvintes da Difusora. Quero mandar aqui um abraço especial para o meu amigo Andrete. Andrete Pontes está aqui ouvindo a gente, mandou um abraço. Um abraço, André. Vocês aqui também. É verdade, Oscar. O Nordeste, Alagoas, também tem inserido nesse contexto. Nos últimos 4, 5 anos, ele tem tido um acesso a recursos muito forte. Recursos federais, Bolsa Família, todo tipo de bolsa aí que está ajudando a nossa economia, né? E o ser humano, ele tem uma escala de necessidades. Primeiro, ele quer sobreviver, ele quer ter segurança, ele quer comer. Quando ele começa a ter recursos, começa a desenvolver economicamente, ele quer ter acesso a novos produtos, né? Produtos com qualidade, produtos diferenciados. Isso reflete toda a economia. Um dos reflexos do desenvolvimento econômico de uma região é o consumo, né? E Alagoas, desde junho de 2012, a revista Exame, ela colocou Alagoas, a cidade de Maceió, como a capital número 1 em taxa de crescimento do consumo, de 2010 até 2020, ou seja, isso não vai parar agora, nós estamos em 2014 e isso não vai parar. Então, até 2020, Maceió está nesse cenário. Colocou Arapiraca também como cidades de interior, com mais de 100 mil habitantes, em 7º lugar no Brasil. Né, haja visto que se for Arapiraca nos últimos 5 anos, só tinha supermercados regionais, né, lá. Então, nos últimos 4, 5 anos, né, shopping center, grandes redes de supermercado, atacadista, né, e isso reforça muito o varejo, né. Maceió também não está fora disso. Agora, em abril, Maceió Shopping faz 25 anos de shopping. Maceió passou 15 anos para ter uma primeira expansão, depois de Maceió Shopping foi a primeira expansão, né. E há 4 anos atrás, depois de 20 anos, teve o segundo shopping center, que é o pátio lá na região alta da cidade, né? Olha, 20 anos para ter o segundo shopping. E depois de 4 anos já tem o terceiro shopping. Veja como é rápido isso aí. E 1 ano e pouco já teve a expansão, né, do shopping lá de cima também. Vai acontecer Teve agora, né, em novembro, a expansão do Shopping Pátio. O Maceió Shopping foram 15 anos para a primeira expansão. O Shopping Pátio, em 4 anos, já teve a expansão, né? Já está programado para esse ano também o lançamento da expansão do Maceió Shopping. Isso não para, né? Se você vai lá na parte de baixo da cidade, na parte da orla, desde a João Davino até a Mário de Guzmão, tudo ali é comércio. Né? Tudo é varejo. Jacintinho, Benedito Bentes, Graciliano Ramos, né? Todos os bairros da cidade ele tem um comércio muito forte, né? Então, esse ano e esse movimento não vai parar, né? Ele tende a crescer e desenvolver. Mas alguns amigos meus falam assim, Alexandre, caramba, o pessoal está falando aí, saiu do IBGE, desde março de 2003,
Ou seja, há 11 anos o comércio de Maceió, de Alagoas, tem taxa positiva de crescimento, né? E como é que pode isso? Eu acho que eu não estou vendendo bem, o que é que está acontecendo? Será que o problema é comigo? E eu disse, não, mas o comércio ele tem realmente esse fluxo, às vezes aumenta, às vezes diminui. Ele disse, eu pensei que era porque era só comigo, porque você sabe, eu estou fazendo tudo certinho como eu sempre fiz nos últimos 20 anos. Aí eu me preocupei, Oscar. Oscar, o que ele fez certinho 20 anos atrás, talvez não seja o que o mercado quer, o que o cliente quer agora. Não cabe mais, de repente. Né? Aí eu fiquei preocupado. Então agora eu acho que não é... Como assim certinho? Você está buscando o mercado, você está buscando informação, já visto aqui a tecnologia, todos nós estamos aqui conversando com o tablet na mão, com o smartphone, isso tem impactado muito o desenvolvimento do comércio do varejo. O Natal desse ano, o varejo cresceu 7% em relação... O Natal de 2013 cresceu 7% em relação ao Natal de 2012. O comércio eletrônico cresceu 45%. Então, as pessoas estão migrando para isso. Quais são as estratégias dessas organizações para poder combater ou competir ou para estar inserido nesse contexto, né? Então, o grande empresário, o comerciante, o empreendedor, ele tem que estar se questionando tudo isso. E janeiro, como você falou, é um momento aqui. Fiz as minhas promessas agora de mudada de ano, né? O que é que eu quero para a minha vida? O que é que eu quero para o meu negócio, né? Que estratégia eu vou implementar para poder ter sucesso esse ano? Porque apesar das dificuldades, né, o volume de varejo ele tem crescido. Mas o que é que eu estou fazendo diferente? O que é que eu faço único na minha empresa? Por que meu cliente tem que vir para cá e comprar na minha empresa, né? Então são 3 questões que eles têm que responder esse ano. Por que o cliente tem que comprar na minha empresa? Por que o cliente tem que comprar de novo na minha empresa, porque não tem que vender só uma vez, né? E a terceira questão é, por que o cliente tem que vender para mim? O cliente que vai lá e diz, Oscar, vá naquela loja, vá naquela empresa, porque lá o produto é bom, o atendimento é bom, né? E você vai sair satisfeito, né? Então o cliente tem que vender para mim. Esse é o grande sucesso que as organizações podem ter nesse ano de 2014. Né? Eu fiz, não lembro, confesso, onde eu vi isso, mas um levantamento que foi feito que um cliente satisfeito, ele atende... a sua expectativa de fomentar o seu negócio é em X%, né? O cliente insatisfeito em falar mal da sua empresa, ele atende um número muito maior de pessoas. Então, você tem que atender bem, não só para tentar fidelizar aquele cliente, conseguir novos clientes, mas também para evitar, né, que a sua empresa seja mal falada. Agora, 2 detalhes, antes de fazer a próxima pergunta, que o Alexandre falou, que me chamaram a atenção. A expansão, né, do comércio eletrônico. Como vem crescendo. Rapaz, é impressionante. Eu agora recentemente adquiri um novo aparelho e para mim foi extremamente cômodo fazer a pesquisa pela internet, fazer o pedido. Fiz essa compra sexta-feira, tirando compensação de cartão, o total deve estar chegando hoje. Veja só, vou receber em casa sem correr o risco de qualquer problema saindo da loja. Esse é um ponto. E não é tão difícil você informatizar a sua loja hoje. Até porque alguns sites fornecem a possibilidade de você construir, pelo menos o layout, gratuitamente, né, pela internet. Né? Agora tem loja ainda de balcão, né, que não é suficiente. De repente você não quer o público do Brasil inteiro, mas tem uma loja conhecida. Essa semana eu estava procurando, você vê, bobagens, mas que são diferenciais. Estava procurando, deu uma pane no meu aparelho telefônico de casa. E eu estava procurando na internet um telefone de uma lanchonete que pudesse fazer o pedido pela internet. Rapaz, eu me assustei, Alexandre. Eu achei uma. Eu queria comer um passaporte. Eu vou fazer até a propaganda que ele merece. O gaúcho. Botei lá passaporte, sanduíche, Maceió. Porque passaporte só existe aqui em Alagoas, viu, gente? Não existe mais em canto nenhum passaporte. Você chegar num lugar e pedir um passaporte, o cara vai mandar você na Polícia Federal. Passaporte é coisa de alagoano. O único que eu achei informatizado do gaúcho. Aí fiz o pedido, cara. Bem legal a loja, você vai lá, escolhe o que é que você quer, se quer carne moída, se quer verdura, não sei o quê. Mas sou um diferencial. Passei a ser cliente. E já indiquei a vários, olha, Alex. Olha aí, 2 coisas então que você falou agora que a gente vai reforçar aqui. Primeiro, quando eu estudei marketing há uns 20 anos atrás, e depois, só reforçando, eu fiz o MBA aqui na FGV, na Conveniada aqui de Maceió, na FAM, né? A gente dava assim, Oscar, sem a internet, né? Um cliente satisfeito, ele fala em torno para 3, 5 pessoas. Um cliente satisfeito, aí o pessoal gosta de meter o pau, né? Então fala para 10, 15 pessoas. Com o advento da internet, Facebook, Twitter, tudo, é para 15 mil pessoas, o cara reclama, entendeu? Então as pessoas têm que estar inseridas. Agora aí, voltando aí para o Passaporte Coach, vamos falar do cara aí, é bom também, eu sou cliente lá, né? Além do passaporte, isso é uma delícia. Isso é uma delícia. Veja um exemplo de uma empresa que é varejo, comércio, né? Alimentação.
é velha, é antiga, mas ela não está envelhecida. Eles estão acompanhando as tendências tecnológicas, sociológicas, né, comportamental do cliente, e ele acompanha isso aí e ele não fica velho, né? Ele está sempre se renovando, os clientes continuam comprando lá, ele está sempre atendendo essa nova garotada que está aí super conectada, né? Então as empresas têm que se voltar para isso. Outra coisa que você falou foi importante. Se as pessoas não estão... Está difícil de sair de casa, você falou do trânsito aqui, que está difícil de chegar nos locais. O que é que as empresas têm que oferecer às lojas, os pontos comerciais, para poder fazer com que esses clientes fiquem lá e permaneçam lá? Esse é o grande diferencial que a gente imagina para a partir de 2014. Não é só o produto que vai atrair o cliente, porque está tudo igual. Calça jeans é tudo igual, sapato é tudo igual, eletrônica é tudo igual. O grande diferencial é o atendimento, é o ambiente de loja, é fazer com que as pessoas cheguem lá e digam, caramba, é a experiência de compra. Que experiência de compra essas lojas estão fazendo para que os clientes fiquem lá e permaneçam lá? Porque o varejo tem uma regra muito clara, Oscar. Quanto mais tempo, quanto mais pessoas estiver no ponto comercial e quanto mais tempo ela permanecer, mais elas vão comprar. Tá? Então as empresas têm que criar, né, o comércio, ele tem que criar um ambiente para que essa experiência de compra seja inesquecível. E faça como você, né, que as pessoas saiam contando para outras pessoas e vendendo para outras pessoas. É o melhor investimento de marketing que as empresas podem fazer. E que fique claro, Alexandre, que não é um ambiente só estrutural, não. Né? Principalmente, eu acredito que é um ambiente de relacionamento também. Né? Cada dia que passa, o funcionário que vai tratar com o cliente, ele precisa estar bem treinado, ele precisa ser uma pessoa preparada para tentar angariar pelo menos a simpatia de um possível cliente, né? É verdade. O comércio, né, de Maceió e Alagoas, ele tem crescido muito forte e é uma coisa muito legal, porque às vezes eu fico até preocupado assim. O cara diz assim, trouxemos uma indústria aqui para Maceió, uma indústria lá para Rio Largo. Alagoas está crescendo. Eu acho legal isso, tem que ter. Eu acho que a indústria é muito importante, né? O desenvolvimento econômico é através da produção, o comércio é meio, né? Não é início. Mas você chega em indústria lá, quantos funcionários novos? 50, 60. Você chega em um shopping center novo desse, são 2.300 pessoas que começam a trabalhar no empreendimento. Direto, né? Direto, né? Então, esses ambientes, o comércio de Maceió, o comércio como um todo, ele é o grande porta de entrada para o primeiro emprego. Então o jovem está ali fazendo a faculdade dele, eu quero ganhar meu trocado, né, eu não estou na minha profissão ainda, eu vou agora para as vendas. Só que, Oscar, não é só chegar, ficar lá no salão da loja e pronto, sou vendedor. A profissão de vendedor e de venda e a gestão de vendas, eles têm ferramentas, têm técnicas, né, de atendimento, de abordagem, de venda, de fechamento de compra. E você falou muito importante, esses líderes de varejo, eles precisam voltar para a sala de aula, tá? Precisam voltar para a carteira e dizer, gente, e aí, o que é que tem de novidade aí? O que é que eu estou fazendo de errado? Onde é que eu posso melhorar? Né? Então, ele tem que procurar instituições que tenham esse conhecimento profundo de toda a teoria pertinente do assunto e também uma visão prática do negócio. Como é que isso aplica na prática? Como é que você pode aplicar no seu negócio diretamente? Então, eu acho que esse ano eles têm que se voltar para o serviço, voltar para o atendimento, repensar o negócio dele, rever o que é que o cliente quer, né? Qualificar esse pessoal, porque a gente só tem mão de obra, né? E o funcionário não é só mão de obra, é mente de obra, é coração de obra, ele tem que estar todo envolvido no processo de venda. Então, ele tem que voltar e qualificar essas pessoas para esse grande diferencial no atendimento do varejo. Vocês da FAM procuram as empresas, vocês mostram que existem essas possibilidades de melhorar, né, o atendimento ao cliente, de melhorar o ambiente, né, do varejo, mostram que existe essa possibilidade, professor? Sem dúvida, né? Inclusive, eu queria só abrir aqui o espaço para dizer que a FAM está lançando, começa nesse próximo final de semana, já dia 11 e 12, um curso de extensão em gestão do varejo, né? Que é justamente para mostrar aos líderes de varejo, seja ele proprietário, gerente, supervisor, ou alguém que queira ocupar o cargo de liderança no varejo, quais são as ferramentas mais modernas que ele tem para poder atender essas necessidades, né? São 4 finais de semana, um final de semana por mês, tá? Onde as disciplinas liderança, né, marketing do varejo, negociação e gestão de vendas vão ser discutidas e ser aprofundado, né? Liderança por quê? O líder, ele tem que definir muito claramente o que é que ele quer da empresa dele, qual é a missão dele, o que é que eu quero ser daqui a 4 ou 5 anos, quais são os propósitos, quem eu quero atender, quem eu não quero atender, né? Porque a empresa não precisa atender todo mundo, né? E ele tem que definir muito claramente como é que eu comunico isso à minha força de venda. Então, o papel da liderança é muito importante no desenvolvimento de uma organização. Costumo dizer que 50% dos problemas de uma empresa é o próprio líder. Se o cara ficar quietinho dele não atrapalhar,
já ajuda bastante, né? Então a liderança é muito importante. Então é o pontapé inicial na liderança. Depois vem o marketing do varejo. É quando a empresa começa a olhar para fora, para o cliente, né? Qual a necessidade dele, o que é que ele quer, que produtos ele deseja, que preços estão sendo praticados, como é que eu me comunico agora com o cliente, é só outdoor, rádio? Não, é mídia social, é Facebook, é Twitter, é Instagram, né? Então muitas tecnologias aí, então como é que eu me comunico com ele, né? Como é que eu desenvolvo meu ambiente de loja para que os clientes cheguem lá e tenham uma experiência magnífica de compra, né? E diferenciada de todo mundo, então ele vai lá fora e traz de volta. Depois tem as ferramentas de negociação, o líder do varejo, Oscar, ele está o tempo todo negociando, eu negocio com o fornecedor, eu negocio com o cliente, eu negocio com o governo, com o aluguel do meu ponto comercial, né, com meus funcionários, a gente está negociando o tempo todo. Então, a ferramenta de negociação é muito importante para a nossa vida pessoal e profissional. E o varejo é negociação pura o tempo todo. É verdade, a gente faz uma diferença que a gente nem imagina. Eu vou dar um exemplo a você. Tem exemplos muito rápidos. Eu fiquei impressionado, a Alagoas ainda não tinha, com essa loja nova do shopping novo, o Parque, né? Parque Shopping, aquela Tubo Stock. Tokstok, perdão. A Tubo Stock é uma loja de móveis aqui de Maceió. A Tokstok, eu conhecia essa loja já fora do estado, mas eu achei tão interessante a estratégia. Primeiro que era uma loja que chama a atenção, que ela é muito colorida e tem muita coisa bonita. Agora, para você entrar na loja, eu achei isso sensacional. Você se sente quase que sequestrado a conhecer tudo que a loja tem. Você é obrigado a circular por toda a loja, né? Porque você só sai da loja sem passar por ela inteira. Veja a importância de você definir um layout de loja diferenciado. Isso aí foi definido de forma... Isso foi deliberado. Foi pensado, estudado. Porque eu não tem como você não sair e não se encantar com alguma coisa. O cara às vezes vai atrás de uma cadeira para sentar. Mas passou por todo o setor. Isso é estratégia, né? Lógico, você absolutamente vê todos os produtos da loja, né? Então tudo isso é pensado e estudado, né? E a gente tem que voltar. O ponto de venda é fundamental. Onde que vai ser colocado, que rua. Mas é uma rua que tem um fluxo legal? Ok, agora, dentro da minha loja também, iluminação, né? Então tudo isso, o marketing de varejo, ele estuda, né? Desde o produto, formação de preço, o ponto de loja e a comunicação com o meu mercado. Porque marketing é isso, Oscar. Eu tenho que pesquisar o meu cliente, né? Entender suas necessidades, então eu crio valor para o cliente e comunico. Se eu não comunico, ninguém fica sabendo, né? E depois eu vou entregar esse produto com grande valor para o nosso cliente. Né? E não basta ter só um serviço bom, um produto bom. Se você não tiver um atendimento bom, porque hoje está muito concorrido, né, Alexandre? Você quer ver um setor que fideliza, porque tem muita gente boa no mercado, tal. Então, independente de onde você vai, a tendência é que você seja bem atendido, pelo menos no serviço que você está se propondo. Mas aí vem a questão do diferencial. É a questão de salões de beleza aqui em nossa capital. Há um boom, aí tem rua com 2, 3, né, oferecendo bons serviços, todos eles, e muitas pessoas estão escolhendo pelo atendimento. Quando você chega lá e é bem atendido, você tende a se fidelizar àquele serviço. É um bom exemplo também o setor de serviço de beleza, né, Alexandre? Sem dúvida, né? A última disciplina que a gente vai ver, que é a gestão de vendas, o foco muito grande dele é justamente no atendimento, né? Fui muito feliz quando falou isso, Oscar. Eu costumo dizer que um péssimo atendimento não salva um bom produto. Imagina que a empresa tem um excelente produto, mas um péssimo atendimento, não adianta ter um bom produto. O atendimento ele não salva o bom produto. E o contrário é diferente. Então, o atendimento ele tem várias dimensões também. Confiança, empatia, entender o que o cliente quer, né? Satisfazer a necessidade dele, porque o atendimento nada mais é do que fazer com que as duas partes ganhem, né? O cliente ganhe e a empresa ganhe também. Então, essa é uma das características, né? Empatia, entender que cada cliente tem uma necessidade diferente da outra, né? Celeridade, presteza, então tudo isso vai ser discutido na disciplina de gestão de vendas, né? E as métricas de venda também, porque tem que ter controle, né? Tudo tem que ter planejamento, execução e controle. As empresas fazem um planejamento medíocre, executa mais ou menos e não tem controle depois. Você pode perguntar, Oscar, vou fazer um teste com você, os seus amigos que são varejistas, pergunte quanto foi que ele vendeu em dezembro. Todos vão dizer, todos sabem. Agora pergunte, você gastou quanto? Nenhum sabe dizer quanto gastou. Ele não tem um controle efetivo, né? E o controle é fundamental. E nessa disciplina a gente vai ver planejamento, execução e controle da venda. Eu era novo, como falei, trabalhava muitos anos na Telase e não tinha telefone celular. Tinha um amigo meu, morava na Rotary, e um amigo meu morava no Pinheiro, né? E eu dizia, mamãe, eu vou lá para a casa do Edinho. Ela disse, tá bom. E quando era meia hora depois, o telefone da casa tocava. E o Edinho atendia e dizia, oi, dona Perolina. Quero mandar um abraço aqui para minha mãe, Perolina também, que está ouvindo a gente. Perolina.
Dizia, ele está aqui, sim, o Alexandre está aqui. Eu dizia, oi, mamãe. Ele disse, não, só para saber se você estava aí mesmo. Eu disse, mas mamãe, eu não disse que eu vinha para cá. A senhora não confia em mim? Ela dizia, confiar é bom, conferir é melhor ainda, meu filho. E as empresas não têm isso, não têm controle, Oscar. Quais são os indicadores de venda? Né? É qualidade no atendimento? Quantos clientes estão voltando? Né? Quantos clientes compraram de novo na minha empresa? Qual é a taxa de produtos por atendimento? Quantos clientes entram e é convertido em venda? Que indicadores de performance eu tenho que ter, de desempenho? O tempo que ele passa dentro O tempo que ele passa, né? Quantos amigos ele trouxe aqui? Quantas vezes ele comprou esse ano na minha empresa? Esses indicadores têm que estar muito claros. Liderança, gestão em venda é indicador. Se eu não tenho indicador, se eu não sei medir, eu não gerencio, eu não administro, entendeu? E é uma das estratégias que muitas empresas usam, né? Elas entregam um cartãozinho, né? A cada 10 compras que você faça, tá? Isso incentiva, eu não tenho dúvida disso. Por mais que ela esteja embutida em alguns casos, né? O valor que você vai receber no final, ou teoricamente vai ganhar no final, você vai ser bem recebido. Só passar rapidinho aqui os contatos, né? O www.fan, F-A-N, né? De nada, -edu.com.br, né? E o telefone é o 4009-5100. 4009-5100, repetindo o site, né? É o www.fan, né? -edu.com.br, para quem quiser maiores informações, ou através do 4009-5100. E começam quando esses cursos? Aliás, começa quando esse curso, Alexandre? Oscar, a primeira disciplina, que é liderança para o varejo, vai ser nesse próximo final de semana, 11 e 12. Você pode fazer módulos diferentes? Você pode fazer isolados? independente. O ideal é que faça tudo, que aí você tem várias características. Nesse curso a gente vai ter também um módulo, uma parte lá que a gente chama de Papo de Varejo. Grandes líderes do varejo aqui de Alagoas, Luiz Jardim, né, o pessoal da Guida, eles vão participar e vão bater papo com os alunos lá, discutir como é que os cases de sucesso do nosso estado, tá? Lojas Guida, então essas grandes empresas, Chama Publicidade, vai falar lá também sobre a importância da publicidade. Então é muito importante a presença do pessoal. E para quem pretende ser, por exemplo, entrar nesse mercado, é legal participar de um curso como esse, Alexandre? Sem dúvida nenhuma. Que ainda não é varejista, por exemplo? Sem dúvida nenhuma, porque muita gente diz, Alexandre, eu quero botar um negócio aqui, o que é? Comércio, beleza. Então vai lá para o curso, é muito importante participar. Quem já está no varejo e quem pretende estar lá, tá? Essa disciplina de liderança com o professor Sacha Passos, cara, é fenomenal, professor lá da pós-graduação também da FGV, as pessoas vão ficar encantadas. Já em fevereiro, dia 15 e 16, marketing de varejo com o professor Paulo Barata. Paulo Barata, eu fico brincando assim, ele é um doidão. O cara é incrível, entendeu? Um senhor já de 53 anos, 54 anos, mas o cara está se atualizando, fera no varejo mesmo aqui, conhece o varejo, consultor, tem várias empresas aqui que ele trabalha no varejo. E depois negociação, em março, em abril, gestão de vendas, vai ser comigo mesmo, né? A gente vai discutir, trocar umas ideias. O curso é bem dinâmico, bem divertido, muita teoria, mas muita prática também, muita consciência, tem corpo e tem forma, tá? Tem muita teoria e muita didática. Então vai ser bem legal. Então, além disso aí, do Papo de Varejo, os alunos também têm outras coisas, vão receber newsletter com novidades, tendências do varejo, eles vão estar muito inseridos. Vai ser um show de conhecimento no varejo de Alagoas mesmo. Pois é, não dá para fazer comércio mais no caderninho, ou confiando nas pessoas, ou só acreditando que o importante é o apurado, e esquecendo das despesas, né? Sou do tempo do apurado, e, rapaz, faz tempo isso. Eu morei mais de 20 anos, né? E é impressionante o crescimento mesmo do setor de varejo e também de serviços, de uma forma geral, aqui em Maceió. Eu morei 20 anos ali na região da Avenida Amélia Rosa, né, onde minha mãe ainda mora hoje. A minha mãe mora há mais de 30 anos lá, eu já saí faz algum tempo. E hoje uma das lutas de quem mora na região da minha mãe mora é se manter morando ali, né? Por dois motivos. Primeiro, a pressão da especulação imobiliária, tentando comprar a casa dela, ela ainda mora em casa, né, na rua dela, essencialmente ainda é de casas, mas é paralela à Amélia Rosa mesmo, ou seja, muito bem localizada a casa da minha mãe. E segundo, até pelo movimento que antigamente era menor e hoje é uma loucura ali a região, principalmente com bares e restaurantes. E isso que o Alexandre falou é muito interessante. Às vezes você sai de casa, eu vou para casa de minha mãe, passar o final de semana com ela, aí dá vontade de tomar uma cerveja, né? Rapaz, a quantidade de opções que você tem de bares ali é absurda. E todas têm a cerveja gelada. Aí você vai para o quê? O atendimento. O atendimento. A opção de música que ele oferece. O preço justo, né? Muitas vezes não basta você atender bem, mas você tem que ser justo com os seus clientes. Tudo, o cardápio, né? Os pratos, tudo tal. Ou seja,
cada dia que passa está mais competitivo, gente. Não dá para você achar que você... Eu só conheço uma pessoa que atende mal e que não perde cliente. Eu vou daqui a pouco dizer quem é. E eu continuo indo lá, e ele é mais educado que é um peixe. Atende mal demais, mas eu gosto dele, aí eu vou dizer daqui a pouco quem é. Mas se não for diferente, não sobrevive não, né, Alexandre? É verdade, né? E os empresários, ele tem que parar de vender preço, eles têm que começar a vender valor para os clientes, né? O que é que o cliente percebe como um valor, né? É um atendimento rápido, é um atendimento personalizado, então eu estou disposto a pagar até mais caro, mas se eu tiver esse conforto, essa segurança, essa comunidade, né? Então, pare de vender preço e comece a vender valor. Cliente, fica caro o produto se o valor for baixo, né? Se o atendimento for ruim, se o produto for de ruim qualidade, então isso aí sai caro para qualquer pessoa, tá? Mas se o cliente percebe um valor único naquele negócio, tá? Ele está disposto a pagar e vender para as pessoas também. Eu vou dizer aqui quem é, infelizmente nosso tempo está se exiguindo. Não. Você citou agora uma das pessoas mais adoráveis que tem, né? É o meu querido Quinzinho lá no... Quiser comer um caranguejo, gente, fazer até propaganda. Melhor caranguejo de Maceió ali no Novo Mundo. O seu Quinzinho, né? Dona Sandra, pessoa simpática, mas não são eles não, eles atendem bem demais, né? Adoro ir lá, tomar minha cervejinha, comer o meu caranguejinho cevado. Esse cara é famoso, mas pra você ver que até o jeito de tratar, seja bem ou mal, vira estilo, né? No caso dele, virou marketing, que é o meu querido Chico do pastel ali na Cabo Reis. Aí você chega pra comer no Chico, tem pastel de quê? Ele fez, tá ali na parede. E suco, ele fez também, você olhar de lado, é só pedir aí, tá, né? É um mau humor, mas já virou característica dele. Então você não deixa de comer o pachezinho dele. Mas aí são exceções, viu, gente? Aí foi só pra brincar, aproveitando, mandando um abraço pro Chico, que faz um sucesso com o pastel dele, que é diferente. Tem que atender bem. Então, só confirmando, né, o início do primeiro módulo, já agora, dia 11, viu? O bom é que é dia de sábado, não atrapalha. Né? Qual o horário? Não atrapalha Alexandre? as vendas. É o dia todo. Vai De ser o dia 8, todo, né? de manhã e de tarde são 20 horas aí, uma imersão no varejo, sábado e domingo já agora. Não atrapalha as vendas, né? Vai vender, depois vem aqui para a sala de aula para estudar. De repente, se você não pode ir, mas você tem o seu gerente, tem alguém que você possa indicar, né? Que uma pessoa de sua confiança, que lhe ajuda na administração, é importante que te represente lá, né? É todo mundo. E eu fico feliz, Oscar. Eu acho que todo mundo tem que estar bem, né? O comércio só cresce, o varejo só vai ficar bom quando todo mundo estiver bom, né? Porque não adianta ter só uma loja. Imagina um shopping center que só uma loja tem um bom atendimento. Ninguém vai. Então tem que todo mundo estar atendendo bem no shopping center. Então chama o companheiro, chama um amigo que tem a loja ao lado também. Vamos todo mundo lá trocar ideias. Eu acho importante, né? Começa agora já dia 11 e 12. Liderança para o varejo, né? Queria repetir, o 4009 5100 lá na FAM, no Jaraguá. Estrutura fantástica, né? Ela é conveniada da FGV, né? Pós-graduação, MBA tem lá também, biblioteca fantástica lá, sala super confortável. O pessoal teve o desafio Sebrae que vê os melhores alunos com foco no empreendedorismo. A FAM foi número 1 no estado de Alagoas ano passado. Então, é uma instituição que a gente tem credibilidade aqui em Alagoas e tem essa capacidade de ajudar, né, e nivelar, pegar essa régua e subir um pouco mais, né, nivelar por cima um pouco o nosso comércio, e todo cliente gosta e precisa. Eu acho que é importante. Muito obrigado, professor Alexandre. Agradeço aqui a você, Oscar, difusora. Bom dia a todos. Professor Alexandre Geraldo falando sobre gestão de varejo, é uma oportunidade que você tem de se reciclar. É bem legal, viu, gente? Vai participar, né? Atender diferente faz toda a diferença. Um último exemplo só do que é o atendimento, que é o produto de qualidade, né? O Carlinhos sabe aqui, eu moro ali na Serraria, próximo à Fundação Bradesco, que ali deve ter umas 4 panificações. Eu só compro uma, justamente porque todas têm produtos bons, diga-se de passagem, todos atendem bem, mas eu encontrei um diferencial em uma, né? Além da bolacha, a manteigada delas, que é ótimo, foi a simpatia das funcionárias, o atendimento e a alegria com que elas atendem a gente quando a gente chega. Às vezes eu passo uma semana sem ir lá, e quando eu entro tem uma jovem lá que é muito simpática, ela fala, mas seu Oscar, há quanto tempo o senhor não vem aqui? Não sei, uma besteira, é bobagem, todas com uma qualidade muito grande, mas aquilo me cativa tanto quando eu chego, você se sente, por mais que você seja mais um no universo de clientes que eles têm, graças a Deus e tal, mas você se sente especial, você se sente valorizado, né? Então, você vê, às vezes uma bobagem, mas é um diferencial. Imagine se você tiver um know-how com tantas informações importantes que você pode, através de um curso como esse de gestão de varejo. Faltando agora 4 minutos para as 9 horas, deixa eu abraçar a turma que está interagindo aqui pelas redes sociais. É o João Vitor, alô Johnny, até sexta-feira, viu, garoto? Né? A Sandra Maria do Nascimento, o meu amigo irmão Alexandre Pocaícho, o Alexandre Leite, o Marinaldo Júnior, Tico Palmeira. Eu vou dizer a você, torcedor do Fluminense,
de coração nosso tio e o Silvio. O Fluminense contratou o Walter, né? O problema do Walter é que o Walter dá uma despesa extra, né? Não é só a questão da alimentação, você contratar ele e um nutricionista, tem que vir junto com o nutricionista o Walter. Como é que uma pessoa com a capacidade técnica dele é tão desleixado, né? Se joga a bola gordinho, é aquele tal lance, né? Eu assim consigo fazer bem o que eu faço. Você imagina você melhor, você vai fazer muito melhor. Então esse rapaz aqui, é uma bela contratação do Fluminense, ele conseguiu emagrecer alguns quilos, é um belíssimo reforço para 2014. O Flamengo anunciou o Elano, né? O experiente Elano, 32 anos. Belo. Imagina nós, né? Se você está dizendo que o rapaz com 32 é velho, eu com 37, né? Sou quase um ancião. 32 anos é novo, meu amigo. O Ibrahimovic tá com 33 arrebentando aí. Isso aí é de quem cuida. O Sidorf com 38. Isso aí é quem se cuida, meu amigo. O Elano é bom jogador. E o preço que ele veio, o Grêmio pagando metade do salário, vou trazer ele pro CSA. Ao Ricardo Quick, ao Gaeco, alô Gaeco, clipe existe, Gaeco, pelo amor de Deus, não arrume confusão. Ao Napoleão Moreira, Thaísa Bahia, ao Anderson Paiva, a Lisiane Lopes, beijo minha querida Lísia, Luiz Gustavo, a Teca Diniz, um cheiro Deca, a Edna Barros, ao Fernando Silva, Cássia Moreno, e extensivo também ao meu amigo Pedro Moreno de Melo, a Noélia Costa Amaral, Eduardo Garrido, ao Tiago Ferreira, Lenildo Aluna, um beijo para minha querida companheira Lenildo Aluna, ao Luiz Henrique Souza, ao Jalmeri dos Santos, ao Dinho, nosso querido Dinho Vasconcelos, lembrando que amanhã tem o lançamento do baile, né? Décio Lopes, lá na Cachaçaria Água Doce, no Estela Mares, ao professor Jorge Vieira, ao Silvio Breda, a Ana Carla e a Bruna Paulino, todos interagindo com o Facebook aqui, através do perfil do Difusor Amanhã. Faltando 1 minuto para as 9, rápido intervalo, a gente volta já já.